Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um estudo do Livro dos Espíritos. E para nós começarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus por essa oportunidade terrena. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, os nossos mentores que nos acompanham nessa jornada. A Nossa Senhora Mãe Santíssima que nos envolve com seu amor, com seu carinho todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinos, pelo seu amor. Obrigada, Mestre Jesus. E com muito respeito e gratidão, adentramos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. E olha só, gente, hoje nós vamos aqui para o capítulo 10, onde vai falar das ocupações e missões dos espíritos. E a 558, Suzelei, você vai fazer para nós? Sim. Olá a todos. Então, 558. Alguma outra coisa incube aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então vejam, todos temos a nossa missão para o desenvolvimento e progresso do universo. Espíritos de luz são os ministros de Deus, que o ajudam sempre, assim como um dia também seremos esses ministros. Nada tem de penoso para eles e fadiga, pois são espíritos puros, não tem mais provas, nem resgates, né, a fazerem. Então fazem as suas ocupações, as suas missões com muita alegria, sobre a vontade de Deus. Então, se pensarmos bem, todos precisamos do outro, com exceção de Deus. Então, há uma hierarquia divina. Então, que possamos nós, a começar a ser ministros também, do nosso lar, né? Dando os primeiros passos, no nosso grupo de amigos, de trabalhos, entendendo que o amor cobre, né? Nos fortalece sobre essas fadigas, sobre essas angústias, que tenhamos mais amor em tudo, que tudo vai fluir mais fácil. Os espíritos superiores, em seu trabalho, não trabalham mais para a sua evolução e vêm aqui na Terra também nos ajudar. Por exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes não precisaria mais estar aqui na Terra nos ajudando, mas ele vem com amor, com dedicação, está sempre pronto a ajudar, né, os aqui na Terra. Então, nós temos que mirarmos nesses exemplos, desses espíritos puros, para começarmos sempre a crescer, evoluir, termos fraternidades, não julgarmos, fazermos o bem sem holofotes, com muito amor a Deus e a Cristo. Então, essa primeira questão se refere mais às ocupações e missões desses espíritos mais puros,
que um dia chegaremos lá. E podemos começar assim agora, né? Nos nossos lares, no nosso dia a dia, para cada vez mais essa fadiga, todo esse cansaço, todas essas do corpo, dessa carcaça, né? Que sejam aliviados com a ajuda deles também. Foi o que eu entendi. É interessante, Suzele, porque a fadiga ela é do corpo físico, né? Do corpo Sim. realmente aqui material. E é interessante essa pergunta de Kardec, porque ele pergunta, né? Os espíritos têm, além da sua melhoria íntima, tem outras atividades? E aqui a gente viu que a vida espiritual é de progresso, não é de inércia. Então, no plano espiritual, o trabalho ele é contínuo. Até mesmo quando a gente trabalha, o que, que a gente solicita? O amparo dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, da espiritualidade amiga. Gente, é constante trabalho, são equipes, né? Até quando a gente solicita a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, são equipes. A equipe, né, das servas de Maria, né? Então, são equipes, existem muitas fraternidades, né? Então, assim, o espírito, eles estão sempre se ocupando e sempre trabalhando, né, para fazer o bem e trabalhar para o bem de si mesmo também e para o bem da humanidade. Então, no plano espiritual, como a gente viu, está em constante trabalho. E nessa constância de trabalho, são realizados tarefas, são realizados tudo aquilo que é projetado, organizado por uma espiritualidade ainda superior. Por quê? Porque ali, mesmo dentro das limitações, né, das condições e do preparo de cada um vai ter a sua tarefa. Cada um vai ter a sua parcela, que ele chama aqui dos ministros, né? Achei interessante que ele chama aqui dos ministros do próprio Deus, porque são vários padrões que a gente sabe, vibratórios, de escalas evolutivas. Então, todos, e esses espíritos têm nessas escalas aqueles espíritos que já são co-criadores, que estão ali junto ao Pai, que vão criar sóis, planetas. Então, olha só, gente, é algo infinito, é um universo. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não tem como mensurar e nem dimensionar. Mas, assim, às vezes, por mais que a gente pensa, né? Isso aqui tá parado. Não, parado aos nossos olhos físicos, mas tudo está em movimento, tudo está trabalhando, sim, para a evolução. Sempre está. Pode seguir, Su. Então, 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Resposta: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? E ele nos remete também à questão 540, que a gente já estudou, né? Onde na questão 540 a gente viu bastante a evolução, né, dos reinos, né, até chegar ao reino nominal. Então, a gente poderia concluir a questão 540 como todos contribuem do átomo até os arcanjos, né? Então, se puderem, né, revejam a questão 540, que vai falar bastante sobre esse tema também. Então, cada um recebe uma missão. Na pergunta anterior, nós vimos mais os espíritos mais elevados, os espíritos puros. Agora, aqui, são os espíritos mais inferiores, né? Mais imperfeitos, isso é, nós, né?
somos nós. Então, cada um recebe uma missão. Os inferiores também recebem. Os menores têm trabalhos mais materiais. Nem percebem, muitas vezes, a sua evolução de todo, como um todo, né? No universo, no planeta Terra. Então, é como se fosse um carro, né? Cada trabalhador faz um pedacinho daquele carro, então ele não percebe um carro como um todo, né? Ele não percebe toda essa evolução. Então, todos vêm para o bem, mesmo os que agem contra a natureza. Mesmo assim, isso é permitido, porque no amanhã vai impulsionar para o crescer. Então, aqueles que acham que estão no mal, que fazem o mal, mesmo assim, Deus permite, porque eles trabalham para o bem. Aquela destruição que ele fez, por exemplo, no planeta, amanhã vai servir para impulsionar para que a humanidade cresça, para que a humanidade melhore. Então, nada sai do comando de Deus. Os inferiores são comandados por espíritos superiores, sempre. Então, nada se perde, né? Nada, tudo vai se renovando. Não fazemos o que queremos, nunca. E sim fazemos a vontade de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Quem tem mais luz ajuda os que têm menos. Não existe, né, como você estava colocando, Meire, a inércia. É sempre o movimento, é sempre a vida, está sempre dando os passos, sempre em movimento. Nada é parado nesse mundo e nos outros, né? Nada é imperfeito. Espíritos nascem ignorantes e têm a oportunidade sempre de crescer. Então, todos podemos ser espíritos úteis. Todos, sem nenhuma exceção, somos importantes. Todos temos a nossa tarefa, por mais simples que seja. Então, que possamos fazer sempre o nosso melhor hoje, agora, que esse é o momento, para amanhã sermos um pouquinho melhor. Então, cada um segundo as suas obras, né? Um ditado bem popular, né? É isso. Todos nós temos sempre o que oferecer e o que aprender, né, Suzeli? Às vezes, por mais que a gente pensa que não está tendo evolução, a gente pensa que está sendo destruído, mas ali naquela destruição está rumo à evolução. Então, assim, a inércia realmente ela não tem, ela não impera. Né? Às vezes é um engano, é os nossos olhos físicos que acham que está tudo na inércia, porque ali tem um movimento íntimo em cada ser, em cada espírito. Tá? E olha só, gente. Só Pode fazer um falar, comentário. gente. Até o mais elevado dos espíritos, né, que é Jesus Cristo, ele veio aqui na Terra trabalhar, né? Ele teve uma passagem aqui na Terra. Então, todos nós estamos em constante trabalho, né? Desde o mais simples, desde o átomo ali, até o ser mais iluminado, o espírito mais elevado que a gente conhece, sempre trabalhando, sempre trabalhando. E aí eu estava lembrando aqui daquelas cenas lá do Nosso Lar, do filme, né? Que tem aqueles trabalhadores que carregam, né, os resgatados na maca, né? Eles têm um papel importante. Como a Suzeli falou, se você olhar a obra como um todo, né? Eles são tão importantes quanto aqueles que cuidam, dão aquele copo de água, né? Para os pacientes, né? Do hospital. Então, todos têm o teu papel. E assim como ninguém vem ao mundo a passeio, imagina lá, no outro plano, né? Onde que é dito, né? Que a nossa vida está lá. Aqui é só passagem.
Aqui é só provas e expiações. Aqui é o dia da prova só. O dia a dia da sala de aula, onde a gente aprende, é lá do outro lado, né? Então, se aqui é só um momento de provas e expiações, imagina o quanto que a gente não trabalha do outro lado, né? Sem essas questões ligadas ao corpo físico, né? Como foi dito aqui nessas questões, né? Fadiga corporal, angústias, né? Mas é isso que eu estava pensando, estava me refletindo aqui também, nessas duas questões. É interessante porque, assim, como vocês mencionaram e a própria espiritualidade respondeu, todos trabalham, né? Ele deu o exemplo da construção. Tem um engenheiro ali que elabora, mas quem que vai fazer o serviço de construir? Né? Os pedreiros. Assim como ele recomenda para que a gente visite, né, a questão 540. Então, ali a gente já também fez esse estudo que existe aqueles espíritos que estão ali intermediários, né, entre uma evolução, entre um reino e outro. Mas a gente chegou até a comentar dos elementais, mas existe também uma espiritualidade superior auxiliando, né, guiando, orientando. Porque assim, na espiritualidade não é assim jogado, né? Tudo existe o quê? Um planejamento, uma organização, né? Então, olha só, gente, que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. Gratidão por hoje e até semana que vem. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.